Boa noite, família amada! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje, terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Happy Hour da Estética. Tava morrendo de saudade de vocês. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre desinflamação. Um assunto aí bem importante, as pessoas sempre perguntam aí no WhatsApp, perguntam aí no direct do Instagram. A desinflamação é um caminho real para tratar nossa saúde de forma integral, de dentro para fora. Vou pedir para vocês já compartilharem a live, tá? Com as amigas de vocês, com as pacientes que precisam entender mais sobre o processo de desinflamação do corpo. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe essa live aqui com as amigas de vocês. Já manda para aquela amiga e para o profissional de saúde de estética que tem melasma também e que precisa adquirir conhecimento sobre os tratamentos de saúde integrativos. Já coloca aqui embaixo de que cidade vocês estão me assistindo, para dar um oi para vocês. Deixa eu só compartilhar também a live aqui para as pessoas começarem a entrar na nossa live. Vou compartilhar e vou pedir para vocês compartilhar também, tá? Isso. Já estou compartilhando aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a mais uma terça-feira no nosso Happy Hour da Estética. Oi, Valéria! Saudade de você! Tudo bem? Bem-vinda! Depois tem que marcar uma live. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre desinflamação, né? Que é um caminho a ser seguido para quem quer tratar a saúde de forma integral. O nosso objetivo aqui é falar sobre saúde de forma integral, né? A gente sabe que a saúde ela tem que ser prioridade para a nossa vida. Sem saúde a gente não tem nada e a gente só sabe o que é realmente o quanto a saúde é importante quando a gente vai lá no leito de hospital, né, e vê muitas pessoas doentes, acamadas, querendo ter um sopro de vida. Oi, Ana! Ter mais um sopro de vida. Muitas pessoas não valorizam, né, a saúde. Muitas pessoas aí, infelizmente, a gente escuta todo dia as pessoas tentando suicídio a troco de nada, né? Claro que cada um tem seus motivos pessoais, eu não tô aqui para julgar, mas a gente só sabe o quão importante é a nossa saúde quando a gente vai realmente no hospital e vê tanta gente lá querendo mais um sopro de vida. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aqui pra mim se tá tudo bem, estão me ouvindo bem, que minha tela parece que deu uma escurecida agora. Bom, hoje vocês irão entender, né, porque o melasma não é só uma mancha, tá? Hoje vocês irão entender porque o melasma não é só uma mancha, é uma condição inflamatória crônica e silenciosa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desinflamação. Então já curte aqui a minha live, já compartilha com os profissionais de saúde de estética. Ótimo, Ana. E já faz pergunta também, tá? Eu vou respondendo aí no final da nossa live. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar de novo aqui. Eu faço questão de me apresentar em todas as lives, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Daniele Dusso, sou especialista em saúde e práticas integrativas com tratamento de melasma. Sou referência em melasma em todos os cantos do Brasil. Já tenho paciente, graças a Deus, e já atendo pacientes em 4 lugares, em 4 países fora do Brasil. Então, o tratamento que eu faço é um tratamento bem sério, um tratamento diferenciado, que eu não trato somente a mancha, como muitos profissionais de saúde de estética, infelizmente, fazem, né? A gente trata a saúde como um todo, porque nós entendemos que o melasma é um marcador inflamatório. Então, toda vez que essa manchinha está aí no nosso rosto, é falando que alguma coisa não vai bem dentro da gente.
tá? Então, hoje a gente vai entender por que esse melasma tá aí, insiste em voltar para o corpo do paciente. Então, a gente precisa entender os gatilhos que fizeram com que essa mancha ficasse mandando informação de melanina. Oi, Cris, bem-vinda, meu amor, tudo bem? Bom, a gente vai falar dos 5 primeiros passos, tá? Que marcaram, obviamente, né? As pessoas a ter melasma. Quando eu falo isso, eu sempre me refiro à nossa epigenética. Quando a gente tem mancha hoje, eu sempre falo para o paciente olhar lá para trás. Por exemplo, se eu tenho 40 anos hoje, eu tenho que olhar dos meus 18 a 20 anos o que é que a Daniele fez para que gerasse manchas de melasma hoje. Então, muitas vezes o paciente fala assim, nossa, eu acordei, minha mancha está muito escura, né? Mas não se trata de ter melasma hoje, né? Tudo aquilo que eu fiz lá atrás com a minha saúde, tudo aquilo que eu fui empurrando com a barriga, foi me gerando gatilhos inflamatórios e eu fui ter melasma ao longo dos anos. Eu sempre falo, a conta chega para todo mundo, não adianta a gente correr não. Então, se a gente não trata a nossa saúde, não tem um olhar integral, não só o melasma, a gente pode ter uma dermatite, né? Uma psoríase, uma acne. Então, tem várias disfunções de saúde e de estética que pode acontecer no nosso corpo porque a gente não está olhando para a nossa saúde. Então, o que é inflamação? Alguém sabe falar aqui o que é inflamação? Primeiro, que inflamação vem do grego, que é inflamare, né? Então, mas eu vou tentar explicar mais lúdico para vocês entenderem. Então, imagine só um fogo interno, tá? Um fogo interno. Então, a inflamação é isso. É um fogo que tá lá dentro do nosso corpo. Então, se seu corpo está em estado de alerta, né, ele está inflamado. Então, não adianta a gente ficar tentando apagar pequenos incêndios todos os dias. Por isso, a gente precisa olhar de forma integral para a nossa saúde. Só que esse fogo, né, ele não aparece em exames básicos, que a maioria dos profissionais ou médicos pedem. Por isso, ele é negligenciado. Então, quando eu trato o meu paciente, né, eu tenho todo o cuidado, né, e todo o interesse de pedir exames específicos para cada caso. Então, muitas pessoas que estão no meu perfil do Instagram, elas pensam assim, a doutora só trata melasma? Não, eu trato a saúde inteira. Todas as disfunções de saúde e de estética. Às vezes a paciente, né, não tem melasma, que eu tenho muitos pacientes que não têm melasma, mancha, graças a Deus, mas querem fazer uma suplementação específica. Querem tratar, por exemplo, uma gastrite, querem tratar, por exemplo, tá com falta de vitaminas e de minerais, né? Tá com excesso de metal pesado e nem sonha, né? Tá entrando na menopausa, então a gente trata o corpo como um todo. Por isso eu tenho esse olhar integral para a saúde do meu paciente. Então, a gente não adianta ficar tentando apagar pequenos incêndios. A gente não vai chegar a lugar nenhum. É a mesma coisa de pegar um dinheiro, né? Faz de conta que é um dinheiro, e jogar lá na privada. Entendeu? É a mesma coisa se você ir na farmácia, olhar lá o suplemento de A a Z, comprar, achando que aquilo vai ajudar na minha saúde. O suplemento de A a Z, eu sempre falo, imagine lá que eu não preciso de zinco e estou tomando um suplemento de A a Z. Por mais que as dosagens sejam pequenas, que realmente são mesmo, não faz diferença para o nosso corpo se eu estiver precisando do zinco, por exemplo. Então, a gente não pode ficar tomando medicamentos nem suplementos sem orientação de um profissional. Assim, né, eu tentei passar ser mais específica e mais direta ao ponto, falando um pouquinho da inflamação. A gente não pode tratar essa inflamação como quem trata lá, por exemplo, uma constipação, uma diarreia. Então, a gente precisa apagar o fogo por inteiro e não apagar as brasinhas. Não sei se vocês conseguiram entender. Tem um estudo científico, tá, que mostra que a inflamação de baixo grau está ligado ao desenvolvimento de doenças como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, tá?
Esse estudo está na faculdade de Harvard e foi de 2021. Faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim se faz sentido. Então, eu vou dar exemplo simples de inflamação. Às vezes você está inflamado e nem sabe, tá? Se você dorme mal, você está inflamada, né, Ana? Se você come alimentos industrializados, você está inflamada. Se você vive muito estressada, está inflamada. Se você está com baixa de vitaminas e de minerais, está inflamada. Se seus hormônios estão desregulados, também, né? Provavelmente vai causando uma inflamação. E aí eu sempre falo, a conta chega para todo mundo. Você vai sentir. Tem uma hora que você vai sentir o seu corpo falando. Ele tá gritando, pedindo ajuda. E o que a gente precisa fazer? Tratar a saúde. E não tentar apagar o fogo, que isso não resolve. Então, tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui para mim se vocês estão entendendo. Já vou pedir novamente para vocês compartilhar a live com as amigas de vocês. Compartilhem a live aí com os colegas que precisam saber mais sobre saúde, sobre os benefícios de se cuidar, de olhar para a sua saúde de forma integral. Bom, falando um pouquinho do melasma, né? O que é essa mancha, né? O melasma é um pedido de socorro do nosso corpo, né? Eu já tive manchas de melasma e também não tinha conhecimento dessa causa, até estudar, graças a Deus. Então, quem tem mancha de melasma está inflamado também. Às vezes o paciente vai lá no médico e aí ele fala, não, tá tudo bem com vocês. Sua saúde está excelente, suas vitaminas, seus minerais estão muito bons, e você volta para casa pensando assim, nossa, tô com a dor nas minhas pernas, eu tô com ânsia de vômito, tô com queda capilar, meu cabelo tá caindo, né, eu tô com unha fraca, tô com varizes, por exemplo, cheio de celulite, e o médico fala que eu tô bem. Não, isso são sinais e sintomas de inflamação. Por isso a gente tem um olhar integral para a saúde, para a gente poder chegar no paciente, tratar esse paciente antes disso virar uma doença, entendeu? É dessa forma que a gente faz. Então, tratar o melasma só com ácidos, né? É como jogar perfume na lata do lixo e esperar ele parar de feder. A frase é essa. Tratar o melasma com ácidos é como jogar perfume na lata do lixo e esperar ele parar de feder. Não vai parar nunca, né? Não vai parar nunca. Pois é. Então, tem um outro estudo aqui científico, eu gosto de trazer alguns estudos, que fala que a produção aumentada de melanina, tá? A produção aumentada de melanina está diretamente relacionada a citocinas inflamatórias, tá? Como o ILL, tá? O TNF-alfa. Então, isso está na revista Ciência de 2020, tá? Na revista Dermatológica Ciências, 2020. Então, a produção aumentada de melatonina está diretamente relacionado a citocinas inflamatórias. Ou seja, quando essa melanina fica mandando informação para a nossa pele o tempo todo, é porque a gente está muito inflamado. Então, precisa parar. A gente precisa fazer alguma coisa para essa melanina parar de mandar informação para os melanócitos, para parar de sujar a nossa pele. E é esse o trabalho que faz todo sentido na minha vida, na vida dos pacientes, que a gente consegue sim ter um bom resultado. E o intestino? Como funciona? O intestino é a base de tudo. O intestino é a cura, né? Então, assim, muitas pessoas já ouviram falar que o nosso intestino, ele é nosso segundo cérebro, e ele é mesmo. Então, se você tá com a sua microbiota intestinal, se você tá com o seu intestino desregular, você tá bem doente. Então, a gente precisa regular esse intestino para que a gente alcance essa cura. Então, 70% da nossa imunidade mora no nosso intestino.
70% da nossa imunidade mora no nosso intestino. E se o nosso intestino está inflamado, sua pele não vai responder, por exemplo, a cremes clareadores. O que acontece? Vou deixar aqui para vocês uma reflexão. Às vezes, né, eu tenho um paciente, a gente atende o paciente, faz todo um tratamento integrativo e o paciente omite informação. Ele fala, não, meu intestino tá muito bom, tá funcionando bem, não, eu tomei aquele manipulado que a doutora passou, fez isso. Mas a gente sabe, são anos de experiência, a gente sabe quando o paciente está falando a verdade ou quando ele está omitindo alguma informação. E aí, quando o intestino do paciente não está respondendo ao tratamento específico, no caso de melasma, essa pele não clareia. Então é tão importante quanto o meu atendimento, quanto o paciente dar uma devolutiva ao suporte, falar aqui exatamente tudo que está funcionando, o que não está funcionando, para que a gente faça ajustes, porque o que a gente quer é entregar uma saúde de excelência. E a gente só consegue também entregar a saúde de excelência se o paciente nos dá uma devolutiva. Então, o nosso intestino, sim, é nosso segundo cérebro e ele não vai responder a nada, independente de ser melasma, hormônios, se for uma psoríase, se seu intestino não estiver funcionando de forma perfeita, a gente não consegue ter um bom resultado. Vocês estão conseguindo entender? E aí, eu gosto de falar e de trazer estudos científicos para vocês entenderem, tá? Esse estudo tá na revista Immunology, tá? De 2019, esse estudo, que fala assim, a permeabilidade intestinal, que é o leaky gut, para quem não sabe, tá? Está associada à inflamação sistêmica. Então, a dermatite, acne, melasma, então por isso o intestino ele precisa funcionar, tá? Não é uma opção ir no banheiro hoje. Eu tenho que ir ao banheiro e fazer as minhas necessidades, o xixi, o cocô, da forma correta. Então, tudo começa no intestino e termina no intestino. Não é opção. Ah, Daniele, vai no banheiro hoje? Ah, não, hoje eu não tô com vontade de ir no banheiro. Não, eu preciso ir no banheiro hoje. E quando eu acordo. Quando eu acordo, de preferência, assim que eu acordei. Então, vou dar um exemplo prático aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem. Quando o intestino ele está vazando, tá? Ele está com baixa... ele está com as toxinas. Então, essas toxinas é tudo que não presta, tá? São as substâncias que entram na corrente sanguínea, bagunçam os hormônios, tá? E o nosso sistema de defesa. Então, qual o resultado? É uma pele manchada, os cabelos caem também, a menstruação geralmente atrasa, o humor oscila. Então, a gente precisa organizar tudo isso, tá? Para que funcione de forma perfeita. Então, a gente precisa deixar o intestino como uma engrenagem perfeita. O intestino precisa funcionar. Mais uma vez eu falo, não é opção o intestino funcionar hoje. A gente tem que trabalhar para o intestino responder ao nosso tratamento. Tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo entender? Quem tiver dúvida, coloca a dúvida aqui embaixo que eu vou respondendo. Então, tudo isso, para vocês compreenderem, faz parte de um tratamento, né, que eu faço, ligado à saúde integrativa, ligado às práticas integrativas, né, que é a medicina integrativa, que faz todo o sentido e toda a diferença na vida de milhares de pessoas, de homens e mulheres, que já estão cansados de buscarem aí tratamentos convencionais, com médicos convencionais e não tem resultados, né? A gente sabe que a indústria hoje farmacêutica é uma indústria muito forte, que querem vender medicamentos e mais uma vez eu falo, os medicamentos eles não tratam. O único medicamento que trata alguma coisa, né? Eu costumo falar, o único medicamento que trata alguma coisa é quando você tá com alguma infecção e tem que tomar um antibiótico. Mas o resto, o nosso corpo, ele tem poder de cura. Eu não tô fazendo apologia a nunca usar medicação. Claro que
tem medicamentos que são importantes e que a gente deve usar quando não tem melhora ou outra alternativa. Porém, quanto mais você tentar evitar os medicamentos químicos, melhor para a nossa saúde. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então é muito importante a gente entender sobre isso, sobre tudo isso. Outra coisa, eu trabalho com o tratamento que eu faço, ele é todo natural. Obviamente, quando o paciente precisa de alguma coisa, a gente encaminha para um profissional, para o médico, quando não está sobre a nossa responsabilidade fazer aquilo que tem que ser feito. Porém, o que vocês precisam entender é que fitoterápicos também são medicamentos, tá? Claro que naturais, e que precisam ser tratados com toda a cautela. Porque tem paciente que fala assim, eu vou tomar chá hoje de camomila. É um medicamento, por mais que seja um chá. Então, a gente tem que saber dosar. Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que saber dosar. Bom, então, como começar a desinflamar? Alguém sabe? Como começar a desinflamar? Como que a gente começa a limpar o nosso corpo, esse terreno biológico, né? A nossa casinha, o nosso corpo aí que Deus nos deu, né? Bom, a gente vai começar a desinflamar, né? Retirando todos os industrializados da nossa alimentação. Açúcar, glúten, né? Eu realmente... Escolha minha, nem estudava, nem era formada na área de saúde. Eu não uso açúcar, tem pelo menos uns 20 anos. Tem muito tempo. Então, assim, quem puder tirar açúcar, glúten, leite, né, derivados do leite, tá no caminho certo para desinflamar. Usar alimentos anti-inflamatórios, né, que vai ajudar muito a desinflamar, que é o meu queridinho que sempre falo, posto meus stories todo dia, que é a cúrcuma, gengibre, folhas verdes, fazer uso de folhas verdes, que é muito importante, né, para a nossa saúde. Ter um sono reparador, então é muito importante dormir bem, porque pra gente conseguir ter uma boa saúde, né, o ideal é dormir de 10 horas, 11 horas. Eu sei que nem sempre é a realidade de todo mundo, porque as pessoas trabalham fora, muitas pessoas pegam condução, chegam em casa muito tarde. Eu tenho alguns pacientes que, né, vivem assim, que moram em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, e nem todo mundo consegue estar em casa, infelizmente, para poder jantar até 8 horas e dormir até 10 horas, né? Mas tentar ao máximo dormir até 11 horas da noite, né? Para poder ter um sono reparador, né? E para poder também ajustar aí no eixo hormonal. Porque quando a gente não dorme bem, né? Os nossos hormônios, eles ficam desequilibrados. Então, tem muita questão hormonal, principalmente as mulheres. Então, a gente precisa dormir 7 horas, 8 horas por noite, né? O ideal é dormir de 7 a 8 horas por noite. Ter uma boa suplementação, tá? Uma suplementação adequada também. Suplementos como zinco, magnésio, glutationa. Fazer uso de probióticos também, quando bem prescritos, não é todo mundo sair comprando probióticos sem saber para que serve não, tá? Fazer uso de probióticos também tem um papel fundamental para a nossa regeneração intestinal e imunológica também. Então, é muito importante. Então, dessa forma, a gente consegue desinflamar o nosso corpo. Começar a desinflamar mudando o nosso estilo de vida. Como a gente consegue mudar o estilo de vida? Começa aqui, ó, na nossa cabeça. Tá? Não adianta, por exemplo, dizer assim, eu vou pra academia e não saio do canto. Primeiro eu tenho que falar aqui, eu vou pra academia e me mexer. É falar não como glúten e não comer. E aí, quando eu falo assim de não comer isso, não é que você nunca pode comer, não. Mas evitar
sabe? Todo dia comer a mesma coisa, senão você vai estar desinflamando de um lado e inflamando o corpo de outro. Então, evitar comer alimentos inflamatórios. Claro, no final de semana ou outro, né, você pode comer, desde que você tenha consciência que no outro dia você precisa voltar a cuidar da sua saúde e a desinflamar, que é não comer alimentos que vão deixar a sua saúde inflamada e ruim, né? Debilitada. Bom, alguma pergunta de vocês? A nossa live de hoje, né? Recapitulando aqui, para quem tá entrando agora, tem o objetivo de falar o que é inflamação. Então, a inflamação vem do grego, né? Boa noite, Tainá. A inflamação vem do grego, que fala inflamare. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é inflamação, qual que é o objetivo da gente ter uma boa saúde. A gente precisa desinflamar o nosso corpo, cuidar desse templo santo que Deus nos deu, né? Que é cuidar da saúde, fazer suplementação de vitaminas, de minerais, né? Tirar o glúten, a lactose, porque no tempo de Jesus, pode, Cris, ovos, excelente, precisa comer ovos, né? Tem muita briga aí na internet, a pessoa fala muita coisa, mas não vejo nenhum estudo científico que fale que é proibido comer ovo. Ovo é uma proteína riquíssima que nós mulheres precisamos fazer consumo diariamente, de preferência pela manhã também, porque eu pego muito exame de mulher, né, que tá aí com a baixa de proteína, porque não come, não gosta de carne, não gosta de frango, não come ovos de manhã. Então precisa sim comer ovos, tá, Cris? Ô, Tainá, vem tratar comigo esse melasma, vem desinflamar esse corpo. Porque assim como você, Tainá, eu também já tive muito melasma. E quando eu coloquei primeiro aqui na minha cabeça que eu precisava desinflamar o meu corpo, esse melasma foi fluindo, né? Foi sumindo. É uma batalha, tá? Árdua, não é fácil, porque se fosse fácil, eu passava só um creme pro seu rosto e te mandava embora. Mas tem todo um cuidado e todo um trabalho em cima da saúde integrativa e das práticas integrativas, o qual eu trabalho, acredito e sou apaixonada. Então vem tratar o melasma comigo, porque eu tenho certeza que vai ter muita melhora aí na sua saúde. Quando eu falo também para vocês em tratar o melasma, claro que a pele é um bônus, mas o que vocês vão ganhar é saúde, é mais disposição, tá? Libido sexual aumentada, porque eu tenho muitos pacientes que falam não tem vontade de namorar, de fazer nada. Então, tratar a saúde como um todo. Às vezes a paciente vem pra mim cheia de acne, toda inflamada, com fungo na unha do pé, e acho que é normal, não é? Isso são marcadores inflamatórios. Então a gente vai cuidar do corpo inteiro. E qual que é o bônus? Uma pele mais bonita, mais viçosa e com pouca mancha de melasma ou sem mancha de melasma. Por quê? Nem todo resultado é igual para todo mundo, porque nós somos seres únicos. Então, claro, eu tenho pacientes que com 2 meses a pele tá claríssima, linda, né? Tem pacientes que demoram mais, mas é por conta da nossa epigenética, né? O nosso corpo responde de forma diferenciada e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A Viviane entrou. Vivi, bem-vinda. A Cris não gosta de carne. E aí, Cris, como você não gosta de carne, tem que suplementar, né? Tem que comer proteína, pelo menos um peixe ou ovos. E quem é vegano, por exemplo, não come carne de jeito nenhum, tem que fazer a suplementação específica, né? Pra poder não faltar proteína. Porque a gente que é mulher sabe que não comendo proteína a gente fica muito flácida. Então tem que comer a proteína ou suplementar. Bom, eu quero deixar um presente pra vocês aqui na live, tá? Para as 3 primeiras pessoas que fizerem um print
aqui, tá? Da minha live. Somente para as 3 primeiras pessoas que fizeram um print aqui da live e me marcarem @melasmapremium vão ganhar uma receita, tá? Que eu vou prescrever para vocês, uma receita específica para cada paciente para começar a desinflamar. Ou seja, printou, né? Me marcou lá, Melasma Prêmio, eu vou repostar no meu Instagram, tá? E vocês vão ganhar uma receita para começar a desinflamar esse corpo. Gostaram? Então já printa aí, já me marca no Instagram. Já me marca no Instagram e eu vou enviar a receita para vocês, para começar a desinflamar. A gente precisa limpar o nosso corpo, o nosso terreno biológico. Quando a gente não consegue limpar a nossa casinha, a gente adoece. Então é muito importante a gente estar limpando. E eu sempre falo para o paciente, depois que dê alta para o paciente, depois que ele for embora, você tem que continuar aí com os bons hábitos. Porque não adianta passar pela nutricionista, fazer todo um tratamento comigo e você voltar depois a inflamar o corpo. Entendeu? Não adianta. Não adianta mesmo. Bom, eu quero encerrar essa live de hoje, tá? Isso, verdura não pode faltar, muito bem. Eu quero encerrar essa live de hoje. Se você, aprendeu algo aqui, se você acha que essa live acrescentou na sua vida, que você gostou, compartilha a live, compartilha lá, me marca também no Instagram de vocês, que eu tenho certeza aí que todas as terças-feiras a gente vai trocar informações importantes sobre a saúde integrativa, sobre o melasma, sobre disfunções de saúde e de estética, tá? Outro ponto importante, não adianta camuflar nada, não adianta tentar apagar as brasinhas, como eu falei, a gente tem que cuidar da saúde como um todo. E para isso é necessário uma profissional de saúde qualificada para cuidar da sua saúde de forma integral. Então, se você quer tratar aí o melasma ou a sua saúde, repor as vitaminas e os minerais, me chama aqui no direct, me chama no link da bio que vai direto pro WhatsApp, tá? Que a gente vai conversar para poder tratar a saúde de vocês. Um beijo bem grande, muito bom ter vocês aqui na terça-feira, tá? Tenha uma excelente noite, um ótimo descanso e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.